nos chamou para estar neste mundo acampados como peregrinos. Nós não temos morada definitiva neste mundo, nossa casa está lá no céu. Você que está com a sua barraca aí acampado, você que está passando essa dificuldade, você está vivendo uma experiência espiritual. Quem é que trouxe sua barraca aí? Levanta a mão. Quem trouxe a barraca? Quem está acampado? Você que está na barraca, acampado, você está vivendo uma experiência espiritual de Deus. É assim nossa vida no mundo. Nossa vida no mundo é marcada pelo desconforto de não estarmos em casa. Mas um dia passa esse tempo de acampamento aqui na terra e nós vamos para a casa do nosso Pai no céu. Uma salva de palmas para o nosso Pai, que irá nos receber no céu. Depois desse tempo de peregrinação, depois desse tempo de paroiquia, esse tempo que nós estamos acampados neste mundo. Os desconfortos deste mundo passarão e virá a casa do Pai. Então, quando você voltar para casa, depois de concluir o acampamento de oração, você voltar para o conforto da sua casa, poder tomar aquele banho gostoso no seu chuveiro, né? Que por modesto que seja, simples que seja a sua casa, casa é sempre casa, é ou não é verdade? Quando você sentir aquela alegria e disser assim, puxa vida, eu estou em casa, vai ser assim no céu. Que vai ser assim nada, vai ser muito melhor no céu. Porque o céu é estar em casa. Parar de ser peregrinos como nós somos neste mundo. E o nosso acampamento, que tem o tema da nossa libertação do pecado e a cura das consequências do pecado, continua. E hoje gostaríamos de dar um passo a mais. Vimos o capítulo 4, vimos o capítulo 5. Vamos ver um pouquinho, ter um gostinho do capítulo 6. E o capítulo 6, tão conhecido nosso, não é? A armadura do cristão. Nós gostaríamos de refletir um pouco sobre a nossa luta, a luta contra o mal. Por isso, vou ler alguns versículos do capítulo 6, versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Uma luta. Lutando, porque as consequências do pecado estão em nós. Vejam, esta batalha que nós temos com o inimigo, antes de tudo, ela tem que ser interna, no sentido que o pecado no qual nós caímos deixou em nós consequências muito fortes. E deixou sobretudo uma mentalidade que não reconhece em Deus um amigo, mas ao contrário, tem medo de Deus. Por causa do pecado, nós começamos a ter medo de Deus. Quando o homem pecou, essa foi uma das primeiras consequências. O livro do Gênesis nos relata que Deus costumava descer de tarde no paraíso e passeava com o homem e a mulher na brisa da tarde. Podemos imaginar essa cena poética, bonita, do homem amigo de Deus, passeando com o Senhor na brisa da tarde. Mas, e aí? Aí veio o pecado. E tão logo aconteceu o pecado, a primeira consequência,
o homem começou a ter medo de Deus. Começou de alguma forma a considerar Deus como inimigo. Conseguiu enxergar naquele que é o seu maior amigo um inimigo. O livro do Gênesis diz assim, que Deus desceu como costumava, procurou Adão e não encontrou. Adão, onde estás? E Adão respondeu: eu ouvi os teus passos e me escondi. A gente se esconde daquilo que tem medo, né? O homem começou a ter medo de Deus, começou a ver em Deus um opositor. Então vejam só, a nossa batalha é justamente esta. É uma batalha para fazer do inimigo o nosso verdadeiro inimigo e voltar-nos para Deus como nosso amigo. O que acontece é que por causa do pecado dentro de nós existe essa tendência de olhar para Deus e ver em Deus um inimigo e então acharmos que o demônio é nosso amigo porque ele nos dá tudo o que nós queremos. O demônio nos dá dinheiro, nos dá fama, nos dá o prazer da comida, da bebida, do sexo, nos dá tantas coisas. E Deus parece que é aquele que é o desmancha prazeres. Deus parece que é aquele que está contra nós. É aquele que proíbe tudo o que é de bom. Mais ou menos como aquela música do Roberto Carlos. Porque aqui tudo que eu gosto, né, é ilegal, é imoral ou engorda. Parece que Deus está contra nós. Tudo que a gente quer não pode. Deus é o desmancha prazeres. Esta mentalidade de ver em Deus um desmancha prazeres, de ver em Deus um inimigo, ela está em nós por causa do pecado, ela está arraigada em nós, enraizou na nossa cabeça, e nós precisamos compreender que na luta espiritual, a luta espiritual contra isto é a cura desta mentalidade de ver em Deus o nosso inimigo. Agora, é claro, nem sempre a gente entende Deus. Por causa de nossa mentalidade carnal, por causa de nossa mentalidade mundana, nós olhamos para a cruz e vamos ser sinceros. Um momento de sinceridade. A gente olha para a cruz e muitas vezes aquilo causa um desgosto. Porque a gente se pergunta: como é que Deus foi permitir isso? Infelizmente, meus queridos, até nós cristãos, estamos nos tornando os grandes inimigos da cruz. Até nós cristãos, ninguém mais quer falar da cruz, todo mundo quer falar do sucesso. Vocês vejam, por exemplo, esse pessoal da teologia da prosperidade. O Deus deles é um Deus matemático, é um Deus perfeito, é um Deus que dá para entender direitinho. Olha só que lógica perfeita. A lógica deles é a seguinte: Deus não quer a doença, a dor, o sofrimento, o mal. Deus não quer nada disso. Ora, se isto existe, é artifício do demônio. Segunda verdade. Terceira, se você está na dor, no sofrimento e no mal, é porque você está de braços dados com o demônio e você precisa ser exorcizado. Outra verdade ainda, você precisa voltar-se para Deus e dar o seu tudo. Você precisa dar tudo para Deus. Renunciar a tudo que você tem. Vende sua casa, vende seu carro, entrega tudo. Porque se você fizer isso, você está materializando a sua fé. Você está mostrando para Deus que você crê nele
E Deus, que não se deixa vencer em generosidade, vai retribuir. Então, se você vendeu sua casa que custava 1 milhão, Deus vai te dar 10 milhões. Porque Deus retribui. Então, entrega o que você tem. O primeiro mandamento da lei de Deus para eles é pagar o dízimo sobre todas as coisas. Isso é o mais importante. Então, você dá tudo que você tem. E se por acaso, esta matemática falhar, em que você se entregando totalmente para Deus, você vai estar isento de todo sofrimento, todo mal. Se essa matemática falhar, a culpa é sua que não teve fé. A culpa não é do idiota que inventou um Deus mesquinho, um Deus contador. A culpa é sua que não teve fé. Ora, gente, esse Deus, ele é tão lógico, ele é tão claro, que não pode ser Deus. Não pode ser Deus. Gente, um Deus que cabe na nossa cabeça, pelo próprio fato de caber na nossa cabeça, está provando que não é Deus. Esta ideia que você tem aí na sua cabeça, você tem uma ideia de Deus na sua cabeça. Pois bem, essa ideia de Deus que você tem na sua cabeça, não pode ser Deus, porque cabe aí dentro. O Deus verdadeiro nos desconcerta a todo momento. O Deus verdadeiro extrapola as nossas previsões. O Deus verdadeiro não cabe nos nossos esquemas. O Deus verdadeiro não entra aqui. Não é que Deus é irracional, não estou dizendo isso. Deus não é irracional, é que Deus é de uma racionalidade superior à minha. Deus é de uma racionalidade muito maior do que a minha racionalidade. E às vezes o amor de Deus não tem a mínima lógica para nós. Existe um famoso filósofo chamado Jean Guiton. Ele já faleceu, mas antes de falecer, ele escreveu um livro chamado Meu Testamento Filosófico, está traduzido em português. Nesse testamento filosófico, Jean Guiton escreve de forma romanceada, é um romance, ele escreve a sua morte. E ele imagina que ele está lá no apartamento dele em Paris, agonizando na cama. E na hora da morte, quem que vem nos visitar? O diabo. É a última provação. A provação na hora da morte. A provação onde o diabo vem perguntar as razões da nossa fé. Ele escreve no romance dele que o secretário dele foi até a porta abrir, quem é o senhor? Quando o diabo se identificou, o secretário desmaiou na hora. Aí o diabo entrou de paletó e gravata, todo arrumadinho, no apartamento dele, foi até o pé da cama e perguntou: Jean Guiton, por que você crê em Deus? E ele começa a explicar a fé dele, por que ele crê em Deus, mas lá pelas tantas, ele diz uma coisa que parece estranha, mas se você pensar bem é extraordinária. Ele diz assim: eu creio em Deus, porque é difícil crer nele. Como assim? Essa é a pergunta do diabo. Como assim? Você crê em Deus porque é difícil crer nele? Porque todas as vezes que eu penso que eu entendi Deus, todas as vezes que eu penso que eu aprisionei Deus nos meus esquemas mentais, Deus me surpreende, me desconcerta e escapa. É tão difícil crer em Deus. Eis aí o testemunho de fé de um homem extraordinário, um grande filósofo do século XX. Eu creio em Deus, mas é difícil crer nele, justamente porque Deus não cabe nos meus esquemas mentais. Quando nós fugimos da cruz, nós na verdade estamos fugindo
da cruz salvadora para os braços da morte, para os braços do inferno, para os braços de Satanás, porque quem foge da cruz é o diabo, não é o cristão não foge da cruz. Meu irmão, Jesus disse assim: você quer me seguir? Veja bem, é uma pergunta, e você vai dar a sua resposta. Você quer me seguir? Pois bem, se você quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e tome sua cruz dia após dia e me siga. Siga para onde? Siga para o Calvário. Siga para o Calvário, mas siga também para a manhã da ressurreição, porque nós não vamos chegar na manhã da ressurreição, na bela manhã de domingo, na manhã do ressuscitado, se nós não formos para a cruz. Todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer abraçar a cruz. Imagine a desproporção entre a sua mente, sua inteligência e a mente de Deus. O que você vê como sacrifício desnecessário e absurdo para Deus tem uma lógica extraordinária. Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser gente sincera. Vocês são todos sinceros. Então, sejam sinceros com vocês mesmos. Pensa bem. Tem coisa mais absurda do que a morte do Padre Léo? Tem negócio mais sem lógica? O homem estava no auge da sua pregação, estava dando fruto em cima de fruto. Tem coisa mais absurda do que a morte desse homem? E no entanto, não cabe na nossa cabeça, mas aquela foi a melhor forma que Deus teve de amar o Padre Léo e de nos amar. Porque se Deus permitiu a morte dele, é porque o Léo pode estar lá no céu fazendo um bem maior do que ele fazia aqui na terra. E não se espante se os milagres começarem a acontecer, e já estão acontecendo. Não se espante, porque é assim. Deus, certas horas, parece absurdo, não entra na nossa cabeça, mas nós precisamos compreender que um Deus que cabe na nossa cabeça é um Deus muito pouco divino. Um Deus que cabe na nossa cabeça é um Deus que, por essa clareza, não merece ser Deus. Porque se cabe na minha cabeça, eu o domino. Então vejam, meus irmãos, como é que nós, cristãos, nos tornamos pouco a pouco inimigos da cruz? Como é que isso é possível? Como é possível a gente imaginar um cristianismo sem cruz? Esta sempre foi a grandeza e a fidelidade da Igreja Católica. Se você vê uma cruz com Jesus crucificado, pode saber, ali está a Igreja Católica na sua coragem de mostrar a cruz para o mundo, porque a cruz é loucura para o mundo, loucura para os gentios e blasfêmia para os judeus. Mas eu prego Cristo, e Cristo crucificado, diz São Paulo. Vejam, os protestantes evangélicos têm horror da cruz. Quando eles colocam uma cruz dentro da igreja, eles colocam a cruz, mas colocam a cruz vazia. Não tem coragem de colocar lá o crucificado. Por quê? Porque no fundo,
tem a esperança de um cristianismo sem cruz. Tenho a esperança de um cristianismo onde eu não preciso sofrer, mas um cristianismo sem cruz, meus irmãos, significa exatamente um paganismo, porque Deus começa a estar a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Um cristianismo que se torna o supermercado da fé. Tem igreja por aí que não tem fiéis, tem clientes. Igrejas que são administradas como se fossem supermercados. Você vai lá, vê os produtos que eles têm para oferecer e escolhe. Igrejas que começam a fazer a sua pregação a partir de pesquisa de Ibope, ou seja, vão lá e perguntam o que é que o povo quer ouvir. Aí eles vão e adaptam a pregação deles àquilo que você quer ouvir. Mas é exatamente esta a prova de que não estão seguindo o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele é exatamente o que nós não queremos ouvir. É um Evangelho que incomoda. Jesus nos incomoda. Por quê? Porque Ele quer nos livrar de nós mesmos. Deus nos ama. Deus permite dores e sofrimentos para nos livrar da morte e da desgraça. Tenha certeza disso. Vejam, eu não estou pregando aqui um fatalismo. Você está doente? Procure a cura. Você está desempregado? Procure o emprego, lute, trabalhe. Você está passando por uma aflição na sua família? Lute com todas as forças, com todas as veras do seu coração, para se opor à maldade e se opor à dor, à morte e à destruição da sua família. Faça isso. Mas saiba de uma coisa: às vezes, tudo que a gente faz não é suficiente e a dor é inevitável. Então, aproveite isto e transforme em cruz redentora. Se a cruz é inevitável, diga amém. Entende? Se tem solução, meu irmão, lute. Se tem solução, peça. Se tem solução, espere o milagre de Deus. Mas quando a solução não vem, prepare-se para dizer amém, porque talvez Deus tenha naquele sofrimento que para você é absurdo, a sua salvação. Nós somos pequenas crianças diante de Deus que não entendemos e não compreendemos por que Deus permite a morte das pessoas que nós amamos, por que Deus permite as aflições e perseguições pelas quais nós passamos. Mas nós sabemos que se Ele permite, é porque nos ama, é porque nos quer bem. Então, meu irmão, a primeira batalha que você tem que realizar dentro de você mesmo, a primeira luta que você tem que fazer dentro de você mesmo, é a luta para não fugir da cruz. Porque quem foge da cruz é o diabo. Então viva a batalha. E a primeira batalha que nós temos que lutar, a primeira batalha que nós temos que travar, é a batalha de compreender que nós somos os servos e Deus é que é o Senhor, que é Ele quem modela o barro que nós somos. Não somos nós que confeccionamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Não, é Ele quem vai nos fazer. Muitas vezes a gente canta nas nossas animações, não é? Que Deus é justamente o oleiro. Não murmure, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa com o pé. Nossa, mãe, não é nem com a mão, é com o pé. Ele está provando a sua fé. É que fé rima com pé, né? Mas o importante é saber que Deus
quando Ele está permitindo que nós sejamos amassados, Ele está querendo o nosso bem. Não se pergunte por quê. Não se pergunte como. Para Deus, tudo tem sua explicação no amor dEle. Neste janeiro de 2007, faz 10 anos que eu já era padre, há 5 anos, que eu me converti exatamente com esta experiência da cruz de Cristo. Você vai dizer, padre, mas o senhor não era convertido? Claro que eu já era convertido, mas não era convertido. Como agora eu já sou convertido, mas ainda não sou, eu preciso de conversão. Todo mundo precisa de conversão todos os dias. Só que acontece que na nossa vida existem datas que marcam conversões maiores. E eu já era padre há 5 anos. E com 5 anos de padre, em janeiro de 1997, eu estava sofrendo. E sofrendo muito. Por quê? Por uma série de coisas que não estavam dando certo no meu ministério, no seminário, calúnias, problemas, perseguições, coisa que todo mundo tem, nada de extraordinário não. Mas o que foi extraordinário? Extraordinário foi a graça de Deus para comigo. Eu estava no meu quarto, lá no seminário, rezando e chorando e perguntando para Deus, meu Deus, por que tudo isso? Por que esse sofrimento? Por que a cruz? Porque quando a cruz bate na nossa porta, a gente não entende, é ou não é verdade? A gente não entende. E a grande conversão para mim foi justamente isto, foi essa percepção de que na cruz existe uma redenção. Como é que isso aconteceu? Aconteceu assim, eu tinha recebido naqueles dias uma rosa vermelha. E no meio da oração, eu estava lá rezando, me lembrei da rosa. Não sei por que me lembrei da rosa, mas foi de Deus. Me lembrei daquela rosa. E eu perguntei para Deus, meu Deus, o que quer dizer esta rosa? E então eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu num versículo assim: Filhos santos, livro do Eclesiástico. Filhos santos, florescei como a roseira plantada na beira da água. Eu tinha perguntado o que é essa rosa. Florescei como a roseira, como a rosa plantada na beira da água. Não te perguntes por que isto, nem por que aquilo. Para Deus, tudo tem sua explicação no seu tempo. Eu fiquei de boca aberta com aquela resposta de Deus. E aí, uns dias depois, era dia 31 de janeiro de 1997, eu me lembro como hoje, era dia de São João Bosco. Pode olhar no calendário, em 97, 31 de janeiro caiu numa sexta-feira. Eu estava jejuando e rezando com 2 senhoras da Renovação Carismática. Uma delas estava com um tumor no seio e nós estávamos rezando por ela. Quando nós terminamos a oração, então, no fim da oração, eu contei a história da rosa para elas. E uma das senhoras disse, então, padre, nós vamos rezar pelo senhor. E as 2 rezaram por mim. Quando elas rezaram por mim, uma delas disse, olha, padre, a imagem que me veio foi do senhor caminhando nos espinhos, mas Nossa Senhora não deixava que esses espinhos furassem os seus pés. De repente, nos seus pés apareceu um ramalhete de flores, de rosas, rosas brancas. A rosa que eu tinha ganhado era vermelha, mas ela não sabia disso. Ela não sabia que era uma rosa vermelha. Rosas brancas e puras. E a interpretação é a seguinte: através do seu sofrimento, Deus vai multiplicar
os seminaristas que serão puros como rosas brancas. Na visão também, naquelas rosas brancas, o Espírito Santo batia assim e as pétalas se multiplicavam. Eu agradeci aquela oração, mas sabe que padre se converter é um negócio difícil, né? E aí eu pensei no meu coração, olha, essa mulher tem uma fantasia imensa. Um negócio de rosa branca, não tinha nada a ver, rosa branca. Mas aí, quando eu estava me despedindo e indo embora, ela me deu um santinho de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela disse assim: olha, padre, o senhor recebeu uma rosa. Rosa é graça de Santa Teresinha. O senhor vai rezar a novena em agradecimento. Eu não gostava de Santa Teresinha naquela época. Achava que Santa Teresinha era uma boba. Esse negócio de passarinho, de florzinha, meu reizinho, eu dizia, não, isso não é negócio para homem não. Eu não vou ficar lendo uma monja que só fala de passarinho, reizinho, florzinha. Esse negócio não é coisa para homem não. A gente precisa de outra espiritualidade. Então minha espiritualidade era e é ainda beneditina, São Bento, né? Os santos padres. Aí o que aconteceu? Eu levei o santinho para casa, né? Da novena de Santa Teresinha. Naquele mesmo dia, dia 31 de janeiro, de tarde, eu estava me preparando para celebrar a missa lá na Catedral de Cuiabá. Naquela época eu era vigário da catedral. E no meu escritório, eu rezando a liturgia das horas, rezei vésperas. Quando eu terminei a oração, eu me lembrei, tem a novena. Peguei a novena e comecei a rezar. Patati, patatá, patati. Não teve nenhum arrepio, nada extraordinário. A novena eu li. Terminei de ler, obediente, coloquei dentro da liturgia das horas e fechei. Quando eu fechei, entra pela porta do meu escritório uma menina, uma moça da Canção Nova, com uma rosa branca na mão. Eu não acreditei. Eu disse, o que é isso? Ela disse, é uma rosa branca. Não pode dar uma rosa para você? Eu disse, pode. E aí Deus começou a me perseguir através da espiritualidade de Santa Teresinha. Mesmo assim, eu agradeci a Deus, fiz a novena até o fim, e Deus começou a mexer no meu coração e começou a me mostrar que eu precisava abraçar a cruz quando ela era inevitável, porque atrás da cruz existia uma ressurreição. Nós cristãos não somos masoquistas, nós não gostamos de sofrer, não se trata disso. Trata-se de compreender que quem quiser se salvar vai se perder. Repita isso comigo. Quem quiser se salvar vai se perder, e quem se perder por amor a mim vai se salvar. Repita. Quem se perder por amor a mim vai se salvar. Quem disse isso foi Padre Paulo? Não, foi Jesus. Não existe cristianismo sem cruz. Jesus não disse assim, olha, quem for herói, né? O pessoal mais robusto e heróico, quem for melhor do que os outros, quem quiser ser especial, tome sua cruz e me siga. O resto da cambada, bando de frouxo mesmo, vocês podem vir sem cruz. Foi assim que Jesus falou? Não. Abraçar a cruz não é para os heróis. Abraçar a cruz é para quem quer ser feliz.
não tem felicidade se você não abraçar a sua cruz. Fuja dela e você vai estar fugindo da felicidade. Fuja da cruz e você vai estar correndo para os braços da morte. E então eu comecei esta conversão. Só para contar a história toda do ano de 1997, que foi um ano extraordinário na minha vida. Naquele ano se completava 100 anos do falecimento de Santa Teresinha. E eu fui para Paris preparar o Dia Mundial da Juventude com o Papa. Eu estava lá em Paris, preparando, trabalhando. Nós passamos um mês inteiro, não é? Pedaço do mês de julho e mês de agosto, trabalhando lá em Paris, preparando o encontro com o Papa. Quando chegaram os dias do encontro, havia uma palestra feita pelo bispo auxiliar de Lisieux, a terra de Santa Teresinha, não é? Bayeux-Lisieux. E o bispo auxiliar explicou a teologia de Santa Teresinha, que atrás daquela montanha de mau gosto do século XIX, de passarinho, florzinha, reizinho, perepepé, através daquela montanha de cafonice, que eu ainda acho extremamente cafona, existia um gênio teológico. Santa Teresinha antecipou certas coisas que os teólogos só foram redescobrir no Vaticano II. Santa Teresinha era um gênio espiritual. E aí, ele me explicou tudo isso, eu fiquei apaixonado por Santa Teresinha. Eu disse, meu Deus, finalmente, né? Olha só, ela me fisgou em janeiro, em agosto veio a explicação. Eu disse, que pena que eu não vou poder ir a Lisieux, porque não tem mais tempo, minha passagem já está comprada. Mas aí o bispo disse, mas você não precisa ir a Lisieux. Santa Teresinha veio a Paris. Eles trouxeram o corpo de Santa Teresinha, a urna com o corpo dela, para Paris naqueles dias. Eu enlouqueci. Fui lá na igreja de Santa Maria da Vitória, rezei missa para Santa Teresinha, joguei pétala em cima da urna, né? Ela gostava de jogar pétalas, fiz tudo. E assim ficou a minha amizade com Santa Teresinha. No final do encontro com o Papa João Paulo II então declarou na missa que ele anunciou que em outubro daquele ano ele iria declarar Santa Teresinha padroeira das missões, que ela já é, iria declará-la doutor da igreja. Santa Teresinha, grande doutor da igreja, para nos ensinar, como ela já estava me ensinando dolorosamente, o caminho, o pequeno caminho espiritual. Pois bem, aí o que aconteceu? Eu disse para uma amiga minha, lá que trabalha no Vaticano, uma espanhola, Carmen Aparicio, eu disse para ela, Carmen, você vai ter que ir nessa missa para mim. Você tem que ir lá, participar dessa missa, você vai lá no meu lugar. Ela foi. A mulher quase desmaia na missa. Por quê? Porque o Papa declarou Santa Teresinha doutor da igreja. E logo depois da declaração oficial, alguns religiosos entraram e, como Santa Teresinha gostava de fazer, eles foram até o crucifixo e a urna dela e começaram a jogar pétalas de rosas na cruz e na urna. Era um costume dela. E enquanto isso, o coral da Capela Sistina do Vaticano cantava uma música com um versículo bíblico
Sabe que versículo bíblico? Filhos santos, florescei como a roseira plantada na beira da água. Até parece história de mentiroso, né? Mas graças a Deus, tem até como provar que não é mentira. Porque eu estive aqui na Canção Nova há 10 anos atrás e preguei sobre isso e falei disso antes desses acontecimentos de outubro. Santa Teresinha, essa pequena monja que nos ensina a viver a alegria de ser cristãos. A alegria de que existe uma ressurreição atrás de cada cruz. Então eu queria que você, meu irmão, compreendesse. Se você está sofrendo, lute para resolver o seu sofrimento. O cristianismo não é alienação, compreende isso? Eu não estou pedindo para você aceitar a injustiça como se ela fosse vontade de Deus gratuitamente. Não. Lute contra a injustiça. Mas, quando ela é inevitável, quando não tem solução, quando a cruz bate na porta da sua casa e visita a sua família, abrace. Diga amém à cruz do Senhor, porque atrás desta cruz existe uma ressurreição. Você precisa compreender isso. Atrás de cada cruz existe uma ressurreição. Santo Agostinho nos recorda: Deus não permitiria os males se não pudesse tirar destes males um bem ainda maior. E nós seguimos o nosso divino fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, o fundador da igreja, na sua paixão, morte e ressurreição. Graças a Deus, nós não estamos sozinhos. Ele veio viver conosco a nossa luta espiritual. E essa luta espiritual que nós devemos viver, que nós estamos comentando aqui em Efésios, esta luta espiritual de abraçar a cruz, esta luta Jesus viveu no Horto das Oliveiras. Jesus também lutou. Para Jesus também não foi fácil abraçar a cruz. Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras. Então eu queria que você, num momento, rezasse este mistério desta luta espiritual de Jesus travada no Horto das Oliveiras. Peço a você, sentado mesmo onde você está, procure uma posição mais cômoda para a oração. Procure, se precisar dar uma espreguiçada, dá uma girada assim, né? Isso. Lembra que você tem corpo e que o nosso corpo precisa ser também respeitado. Vamos então agora rezar. E eu queria rezar com o tema da oração, da luta de Jesus no Horto das Oliveiras, que é Marcos capítulo 14, versículo 32. Não precisa abrir não, você depois em casa faz essa oração lendo o texto. Eu quero que agora você feche seus olhos. Põe a mão no seu coração, respira fundo e se coloca na presença de Deus. Senhor de bondade, vinde, Senhor, para permitir ao nosso coração de ouvir a vossa palavra, para que nós possamos colher os frutos espirituais dessa pregação. Chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui,
por isso que eu quero que você esteja sentado. Você está ouvindo isso. De olhos fechados, imagine esta cena. Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Olhe para o coração de Jesus e veja a angústia pela qual ele passou. As cenas do filme do Mel Gibson nos ajudam tanto a imaginar essa oração. Angústia e pavor. E Jesus então lhes disse: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Jesus está dizendo da tristeza dele, uma tristeza mortal, uma tristeza imensa. Quantas vezes essa tristeza não visitou também você? Deixe que apareça a tristeza da cruz que está dentro de você. A tristeza que você tem de achar que Deus abandonou você. A tristeza daquela pequena criança que diz assim: se meu Pai do céu me ama, por que Ele deixa isso acontecer? Se Ele me quer bem, por quê? Mas olhe para Jesus. Olhe mais de perto e veja uma lágrima que desce dos olhos dele. E essas lágrimas são por causa do seu sofrimento e da sua cruz. Deus chora com você. A imagem que me vem agora é de Jesus, lá no Horto das Oliveiras, chorando. E como diz o Evangelho de Lucas, Deus envia um anjo para consolá-lo. É um anjo da certeza de que não vai terminar em morte, que a cruz não é a palavra final, mas a ressurreição. Senhor, obrigado. Obrigado porque na loucura da cruz vós demonstrais o vosso amor por mim. Vós não estáis indiferente ao meu sofrimento. Vós vindes sofrer conosco, porque se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele padecemos, com Ele nós iremos ressuscitar. Meu irmão, minha irmã, tome posse dessa palavra e deixe Jesus mostrar para você que atrás dessa cruz existe ressurreição. Sim, Senhor, descobri nas cruzes passadas da minha vida o que de bom aconteceu, o que de bom vós tirastes para mim, para que eu possa nas cruzes de hoje enxergar a vossa bondade. Vós não permitis o mal, se não tirais deste mal um bem ainda maior. Sim, Pai Santo, Pai de bondade, eu vejo que não somente Jesus
derrama lágrimas, mas vós também derramais vossas lágrimas por causa do nosso sofrimento. A pequena criança na maca do hospital, sofrendo aquela agulhada nas costas, segura sua pequena mão na mão do Pai do céu e chora e diz: Pai, por quê? Por que, meu Pai? Por que eu sofro assim? Por que esta dor vem me visitar? E a resposta do Pai é essa: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. A agulhada dói. A cruz é pesada, mas não fuja dela. Venha para a cruz, abrace a cruz e fuja da morte. Vai dar tudo certo. Você não entende agora, mas vai dar tudo certo. Fica calmo, fica tranquilo. Você não está entendendo, eu sei. Você está querendo fugir, eu sei. Você está querendo fugir e estão segurando suas pernas. Você está querendo fugir e estão impedindo você de se mexer. Mas foge para mim. Não fuja para a morte. Vem para o teu Pai. Vem para o Pai do céu. Vem para a cruz redentora. Porque foi nas suas chagas, nas chagas do Cristo Senhor, que nós fomos curados. Senhor, obrigado por esta palavra da primeira carta de São Pedro. Jesus sofre na cruz. De fato, por isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía em injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. Por suas chagas fostes curados. Por suas chagas fostes curados. Diga amém para esta palavra e aplauda o Senhor, que nos cura, que tem uma ressurreição atrás de cada cruz, que tem uma ressurreição atrás de cada sofrimento, que tem uma ressurreição atrás de cada dor de nossas vidas. Por suas chagas fostes curados. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!